Nada acelera mais a guerra de desenvolvimento entre as equipes de Fórmula 1 do que o início da temporada. Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin levaram um grande número de upgrades para Imola. Até a McLaren, que levou um grande pacote para a corrida anterior, em Miami, fez algumas mudanças específicas para o circuito. A Red Bull conseguiu se manter no topo por pouco. Há sinais de que ela está começando a ficar mais vulnerável. A McLaren quase conseguiu 2 vitórias seguidas. Max Verstappen e a Red Bull tiveram que se recuperar de um início difícil no fim de semana em Imola para vencer. Embora no papel o resultado pareça um retorno à normalidade após a vitória de Lando Norris em Miami, a realidade é que a Red Bull está sob pressão. O Red Bull RB20, que venceu em Imola, tinha atualizações no bico, na asa dianteira e no assoalho. São mudanças sutis. O diretor técnico da Red Bull, Pierre Vacher, as classificou como interessantes e disse que a atualização não é tão óbvia por fora. Houve ajustes sutis no comprimento das 2 abas principais da asa dianteira para melhorar o fluxo de ar para a borda dianteira do assoalho. O perfil da lateral da asa também foi modificado para aumentar ligeiramente o efeito de exaustão. O detalhe da borda do assoalho foi modificado com um espaçamento maior das aletas. A mudança mais significativa está mais à frente. A parte superior do assoalho foi rebaixada para aumentar o fluxo de ar embaixo do side pod. Também houve ajustes nas carenagens da suspensão traseira e nas aletas dos dutos de freio para gerar downforce extra, que é aplicada diretamente sobre os pneus. Então a equipe que hoje domina a Fórmula 1 mudou as regras do jogo mais uma vez? Não era o que parecia no início, nem no término do fim de semana em Imola. A Red Bull é sempre mais vulnerável em pistas que forçam mais os pneus dianteiros, mas mesmo com essa restrição, o carro estava muito longe de seu desempenho normal na sexta-feira, especialmente nos trechos lentos, onde a dificuldade do RB20 de entrar nas curvas estava prejudicando o tempo de volta. No segundo treino, algumas mudanças no acerto e mais asa dianteira melhoraram o comportamento do carro com os pneus médios, mas a traseira ficou quase incontrolável com pneus macios. Isso exigiu uma reavaliação radical para o sábado. Gradualmente, a Red Bull conseguiu refinar o equilíbrio aerodinâmico e a configuração mecânica para se adaptar melhor às novas atualizações e às demandas da pista, e o carro recobrou seu desempenho ideal em uma volta. Porém, novos problemas surgiram na corrida, quando Verstappen passou do controle total que teve no primeiro stint para momentos de luta no segundo, quando os pneus duros o fizeram sentir que estava pilotando no gelo. Ele conseguiu se manter à frente de Norris, mas depois de cruzar a linha de chegada, admitiu que precisou dar duro por essa vitória. É uma sensação que o holandês não tinha faz tempo. O fato dessa reviravolta ter sido alcançada mantendo as atualizações no carro foi importante para a Red Bull. Mostra que elas funcionam e a equipe adquiriu o conhecimento necessário para definir sua trajetória de desenvolvimento. Apesar do domínio de Verstappen no início de 2024, Vacher admitiu que há pressão para melhorar o desempenho. A Red Bull já foi derrotada 2 vezes nessa temporada, em fins de semana que não foram perfeitos. Isso pode começar a acontecer também em corridas normais, como quase aconteceu na Emília-Romagna. Mesmo levando poucas atualizações, a McLaren chegou perto da Red Bull em Imola. Ela já havia introduzido um pacote abrangente de upgrades em Miami, tanto que Zac Brown chamou de quase um modelo B, e ele ajudou Lando Norris a conquistar uma vitória importante. Em Miami, Oscar Piastri teve apenas uma parte da atualização, mas em Imola ele recebeu tudo o que faltava. Além disso, a McLaren tinha algumas atualizações específicas, como uma bin-wing que dava mais carga aerodinâmica ao conjunto formado pela asa traseira e o difusor. A asa traseira também era nova e aumentou a pressão aerodinâmica. Isso tem relevância porque no ano passado a McLaren estava focada em pacotes muito maiores e tinha dificuldade para criar asas traseiras específicas para cada pista. Apesar de confiar na eficiência das atualizações de Miami, o chefe da equipe, André Stella, admitiu que foi uma surpresa ver como o desempenho da McLaren ficou perto do da Red Bull em Imola. Isso proporcionou um ganho extra graças a fatores intangíveis como a maior confiança dos pilotos, uma vantagem que não pode ser prevista em simulações. O resultado foi que a McLaren poderia ter conquistado a pole position e dominado completamente a primeira fila do grid se Max Verstappen não tivesse se beneficiado de um vácuo de Nico Hülkenberg da Haas no Q3. Na corrida, Norris teve que enfrentar brevemente a pressão da Ferrari de Charles Leclerc. No último quarto da corrida, ele foi extremamente rápido, reduzindo a vantagem de Verstappen e, segundo Norris, ficando a 1 ou 2 voltas de vencer.
A evolução da McLaren fez dela uma ameaça clara ao Red Bull e pode desafiá-la em pistas que favoreçam as suas qualidades, com mais curvas de média e alta velocidade. É nas curvas lentas e de longa duração que ainda precisam ser feitos grandes melhoramentos, mas a equipe acredita que essa fraqueza não será resolvida nos próximos 12 meses. Repleta de peças novas, a Ferrari foi a terceira melhor equipe em Imola, atrás da Red Bull e da McLaren. Apesar de Leclerc pressionar Norris em um determinado momento, a escuderia perdeu desempenho. Por que a Ferrari atualizada não chegou lá? Bem, o pacote foi um pouco supervalorizado. Houve muito barulho online da mídia italiana e dos fãs da Ferrari, que apelidaram o carro de SF24 Evo e SF24 2.0, acreditando no ganho de vários décimos de segundo. O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, nunca achou que a primeira grande atualização da Ferrari nessa temporada seria um divisor de águas, mesmo abrangendo o carro de cabo a rabo. Foram feitas pequenas mudanças nas abas da asa dianteira e na asa traseira, mas a maior mudança foi na entrada de ar do sidepod, adotando o estilo overbite criado pela Red Bull. A Ferrari uniu a entrada vertical a ela para integrá-la à refrigeração do sidepod e aumentar o volume de ar do corte abaixo do sidepod. Acima disso, a saída do duto S foi removida e substituída por uma aleta com maiores dimensões. A saída de ar na parte de trás da tampa do motor foi ampliada e movida para frente. A rampa de esqui na parte de trás do sidepod foi intensificada e direciona o fluxo para a parte central do difusor, melhorando a eficiência da área da garrafa de Coca-Cola. Há também uma mudança no assoalho, com a entrada aberta para se conectar melhor ao fluxo de ar da parte interna do pneu, que ajuda a selar o assoalho e reduzir o arrasto. Foi um pacote extenso, mas não deu para vencer a McLaren, muito menos a Red Bull. Leclerc ficou alguns décimos da pole, que é a sua média de desvantagem para a Red Bull nessa temporada. Na corrida, parecia ser mais que isso. Vasseur acha que se a Ferrari perdeu algo, foi no sábado e não na corrida. Terminar no pódio a 8 segundos de Verstappen seria um bom resultado para a Ferrari na maioria das corridas deste ano, e Vasseur estava satisfeito após a bandeirada. Mas parece que a Ferrari tem trabalho a fazer no ajuste do carro para melhorar seu desempenho durante o fim de semana, e isso estava sendo discutido antes mesmo desse pacote chegar à pista. Leclerc também sugeriu que Imola é uma pista difícil de julgar por causa da importância das zebras. A probabilidade é que, com a melhora do carro da Red Bull e a grande atualização da McLaren em Miami se mostrando mais valiosa em Imola, um ganho bom, mas não sísmico, manterá a Ferrari no páreo. Já Carlos Sainz estava menos entusiasmado. Ele esteve um passo atrás de Leclerc durante todo o fim de semana e foi superado pela McLaren de Piastri na corrida. Sainz disse que precisou lutar contra inconsistências na performance aerodinâmica do carro e alguns problemas de bateria. A Mercedes ainda não figura no pelotão da frente, mas em Imola fez mais progressos após introduzir modificações menores nas bordas do assoalho e na carenagem, além das melhorias específicas para o circuito na asa traseira, bin-wing e dutos internos dos freios dianteiros. O fim de semana sólido em Imola levou a um desempenho estável, mas não espetacular, com o 6º e o 7º lugares na corrida. A Mercedes ultrapassou a Aston Martin em nossas médias de supertempos, tornando-se o 4º carro mais rápido da temporada. Além disso, George Russell disse que esse foi o melhor carro que ele teve em todo o ano. Ele quase ficou entre as Ferraris na classificação, só faltou 1 milésimo de segundo para isso acontecer. Ele foi ajudado pelo fato da faixa de velocidade nas curvas em Imola não ser muito ampla, diminuindo as dificuldades da Mercedes de fazer o carro funcionar bem em pistas que misturam curvas rápidas e lentas. No entanto, o diretor técnico James Allison acredita que essa fraqueza vai ser resolvida gradualmente nas próximas corridas. O progresso é muito lento e a Mercedes ainda tem muitos problemas. Isso inclui o tempo perdido nas retas e a tendência de perder desempenho à medida que o fim de semana avança, como Lewis Hamilton apontou após a classificação. A Mercedes ainda tem um longo caminho pela frente, mas a atualização e desempenho em Imola, além das mudanças na asa dianteira e nas bordas do assoalho introduzidas em Miami, mostram que há ganhos modestos. A Mercedes disse ser um pequeno passo à frente, com uma leve evolução de ritmo de corrida em relação às equipes à frente, mas nada além disso. A Aston Martin tem razão para se preocupar com sua posição no Mundial. Embora não sejam as mudanças visuais mais óbvias, a Aston apresentou mais peças novas do que qualquer outra equipe em Imola.
incluindo a asa dianteira e o nariz revisados, assoalho, difusor, tampa do motor e suspensão traseira modificada. Ela começou a temporada disputando com a Mercedes o título de quarta melhor equipe, com Fernando Alonso chegando a superar os carros das três grandes quando elas enfrentavam dificuldades. Mas apesar da extensa atualização, o fim de semana difícil em Miami continuou em Imola. Nos treinos, a Aston ficou na rabeira dos 10 primeiros. A classificação foi um desastre. Alonso foi eliminado no Q1 e Lance Stroll terminou em 13º, mais lento até do que o Alpine de Esteban Ocon. O tom de Stroll na entrevista após a classificação sugere que as atualizações da Aston Martin não mudaram muito o equilíbrio do carro, como aconteceu em Austin e no México no final de 2023. Ele proporcionou apenas um ganho de carga aerodinâmica suficiente em comparação com outras equipes. Stroll disse que tudo estava funcionando no carro, mas que simplesmente não era bom o suficiente. Alonso não foi relevante na classificação porque, depois de bater no último treino, não passou do Q1 e teve que abandonar a última volta porque não teria combustível suficiente para completá-la. O espanhol, então, teve que começar a corrida do pit lane depois que a Aston Martin decidiu fazer várias mudanças no setup durante o parque fechado. As circunstâncias dificultam uma boa leitura desse pacote, mas o carro atualizado não parece ser um grande avanço imediato em relação ao anterior. O diretor de desempenho da Aston Martin, Tom McCullum, disse que a equipe achava que essa pista poderia ser difícil de qualquer maneira, e isso foi agravado por não estar em seu melhor no sábado. Stroll pilotou bem na corrida e conseguiu entrar na zona de pontuação, mas isso só recolocou a Aston Martin na frente dos carros que ela já vinha superando nessa temporada. Parece que vão ser necessárias mais corridas limpas para entender e desbloquear qualquer potencial que a equipe veja nessas peças. A Aston Martin espera ter fins de semana mais tranquilos para que esse entendimento venha rapidamente e que não haja uma repetição daquele pesadelo de upgrades errados que prejudicou a parte final de 2023.